Olá, time Freitas, tudo bem com vocês? Vamos lá continuar aqui com o nosso conteúdo com relação ao estoque. Tínhamos parado aqui na parte das boas práticas, não é isso? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que não pode ser feito, tá? Então, eu trouxe uma imagem aqui um pouco mais impactante, né? Que é justamente para dizer para vocês, é para ficar de olho, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Primeiro ponto, é proibido armazenar uma caixa à frente da outra quando os produtos são diferentes. Então, gente, essa é uma proibição máxima, tá? Que jamais pode ser feita. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês têm lá uma caixa com um tipo de assadeiras, por exemplo, e tem outra caixa com pratos. Um exemplo, tá? Nós temos dois produtos totalmente diferentes, né? O que você não pode fazer? Colocar a caixa de assadeiras à frente da caixa de pratos, por exemplo, dentro do estoque aéreo ou do depósito. Por quê? Porque se você fizer dessa forma, a gente vai subentender, por exemplo, a caixa das assadeiras está à frente. A gente vai entender que a caixa que está atrás das assadeiras também é assadeiras. Só que como você colocou a caixa dos pratos também lá, aquilo não era assadeiras, né? Era uma caixa de pratos. Então percebam, se a gente colocar produtos diferentes, um à frente do outro, a caixa de produtos que está atrás acaba se perdendo, tá? Então é importante, se são caixas de produtos com produtos diferentes, as caixas elas têm que ficar uma ao lado da outra. Ah, Daniel, mas vai ficar com o fundo vazio lá no meu estoque aéreo, no meu depósito. Não tem problema, tá, gente, ter fundo vazio. O que que não pode? Você colocar caixas de produtos diferentes na frente da outra, tá? Se você não tiver produto, caixa suficiente para pegar todo o estoque, maravilha. Até porque a gente viu que a gente tem que deixar uma porcentagem de estoque livre para futuros recebimentos de mercadoria. Então, se você tem produtos diferentes, essas caixas elas devem ser colocadas uma ao lado da outra, tá? Eu dei um exemplo aqui bem simples, né? Mas é para que vocês entendam, tá? Então, o segundo ponto traz justamente isso. Ele diz o seguinte: produtos diferentes devem ser armazenados um ao lado. Então, se você colocar a caixa de assadeiras aqui, a caixa de pratos deve vir ao lado, não uma à frente da outra, tá? Então, devem ser colocados um ao lado do outro, permitindo a visualização de todos, mesmo que deixe espaço livre ao fundo, tá? Então, essa é uma prática que jamais a gente pode fazer quando a gente for guardar mercadoria, tá bom? E aí, gente, para nós quase finalizarmos aqui a parte de estoque, vamos falar também sobre um ponto muito importante que são as avarias, tá bom? Mas o que seriam avarias? Avarias, pessoal, significa um dano, estrago ou prejuízo de alguma natureza, tá? Em termos de logística, avarias, elas se referem a danos em mercadorias durante o transporte, armazenamento ou movimentação. Então, uma avaria, um produto, ele pode ficar variado tanto no transporte desse produto, por exemplo, a gente está mandando um produto dentro do caminhão aqui do nosso CD para uma loja nossa. Então, durante o transporte, esse produto fica avariado, por exemplo, ele acaba quebrando. Então, essa é a avaria ocasionada através do transporte. Nós temos também a avaria ocasionada através de um mau armazenamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai lá colocar o produto no estoque aéreo no depósito e aí deixa cair a caixa, ou então coloca uma caixa muito pesada em cima e esse produto acaba quebrando. Essa é a forma de avaria no momento do armazenamento. E nós temos também a avaria no momento de movimentação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente recebeu mercadoria na loja, estamos no descarregamento do caminhão, e aí no momento em que o operador está levando a mercadoria para o setor de recebimento, ele deixa a caixa cair, por exemplo, e aí a gente acaba tendo um produto avariado, né? Então, nós temos esses tipos de avarias. Avarias no momento do transporte, avarias no momento de armazenamento e avarias no momento de movimentação, tá? E aí, quais são os tipos de avarias? Quebras, riscos, amassos, vazamentos, tudo aquilo que acaba deteriorando, né, de alguma forma aquele produto.
tá? E aí, pessoal, aqui na Freitas nós possuímos 4 tipos de avarias, tá? Nós temos um localzinho onde você vai colocar cada tipo de avaria. Então, o local destinado para triagem e armazenamento de avarias deve ter área suficiente para separar as avarias em 4 tipos. Então, aqui na Freitas, nós temos as avarias indenizadas, avarias totais, as avarias parciais e avarias da New Plastic, tá? Vamos falar com calma sobre cada uma delas. Aqui na direita, vocês estão vendo 4 cestos, né? Então, são nesses 4 cestos onde a gente vai guardar cada tipo de avaria. Então, em um cesto, nós vamos guardar as avarias indenizadas, no outro cesto, as avarias totais, no outro cesto, as avarias parciais e no último cesto, as avarias da New Plastic. Mas, Daniel, quais são as diferenças entre esses 4 tipos de avarias? Vamos lá. Gente, avarias indenizadas são aquelas avarias onde a empresa não vai ter custo nenhum com aquele produto. Por exemplo, vamos supor de fornecedor externo, tá? A gente tem um acordo com um fornecedor externo de garrafas, por exemplo, e aí por algum meio essa garrafa ela apresenta algum defeito, né? Quando ela vai ser testada, ela não está deixando água gelada, por exemplo, tem algum defeito. Nesse momento, nesse tipo de avaria, a Freitas, ela não custeia nada com relação a essa avaria indenizada, tá? Por quê? Porque o fornecedor externo vai me dar outra garrafa. Ele vai pegar essa mercadoria que está com defeito e vai me dar uma mercadoria em perfeito estado, tá? Então, as avarias indenizadas são aquelas avarias de fornecedores externos, onde eles custeiam todo o processo de troca do produto, né? Então, eles pegam um produto avariado e nos disponibilizam um produto em perfeito estado, tá? Então, essas são as avarias indenizadas, é quando o fornecedor externo indeniza a Freitas com um produto novo, tá? Além disso, nós temos as avarias totais. Gente, o nome já está dizendo, é uma avaria total, ou seja, não tem nem como eu vender esse produto por um preço menor. Infelizmente, esse produto vai ter que ser devolvido para possível descarte, por exemplo. Por quê? Porque ele deteriorou tanto, foi uma avaria tão significativa, que eu não consigo vender esse produto. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor um balde, tá? Esse balde, por algum motivo, ele vem rachado. A gente sabe que o motivo de se ter um balde é principalmente para o quê? Guardar e reter líquido, né? Se o balde veio rachado, ele perde totalmente a função dele. Não tem como a gente vender ele por um preço menor. Ninguém vai comprar um balde rachado, concorda? Então, nesse caso, é uma avaria total, onde a gente não consegue vender de forma nenhuma. E aí ele vai ser devolvido para possível descarte, tá? Nós temos as avarias parciais, que é justamente o contrário das avarias totais. São aqueles produtos que, mesmo não estando no seu mais perfeito estado, a gente consegue vender ele de alguma forma, tá? Então, vamos supor, um brinquedo, nós temos um brinquedo, um avião, por exemplo, um aviãozinho de brinquedo. E aí ele quebra só um pedacinho da asa desse avião, né? Como eu disse, ele não está no perfeito estado, mas ele ainda pode ser vendido por um preço menor. E aí, nesse caso, a gente baixa o preço desse produto e coloca nas chamadas feirinhas, tá? Que são uma exposição extra que nós temos dentro da loja, onde a gente coloca todos os produtos com avaria parcial. E aí esse produto, obviamente, ele é vendido num preço bem menor, tá? E por último, pessoal, nós também temos as avarias da New Plastic. Como vocês sabem, a New Plastic é a nossa fábrica própria de plásticos, né? É uma empresa do Grupo Freitas. Quando a gente tem algum produto avariado da New Plastic, a gente devolve esse produto para a fábrica e aí a fábrica traz um produto novo para a gente. Ou ela faz o conserto desse produto, ou então ela dá um produto novo para que a gente possa colocar na loja. E aí esse produto que foi avariado, ela faz o descarte, ou então ela faz o deterioramento total do material desse produto para que seja feito um produto totalmente novo, tá? Então todas as avarias da New Plastic, a gente devolve para a fábrica e a fábrica fornece novamente um produto novo, tá? Para que a loja possa vender, tá certo? Então, esses são os 4 tipos de avarias. Como eu falei para vocês, nós temos esses cestos onde a gente coloca cada tipo de avaria no seu devido cesto para que a gente possa ter essa triagem, tá bom? E aí, gente, nós temos um caso específico com relação ao envio dessas avarias, tá?
Como é que funciona? Aqui eu trago uma observação abaixo. Nas lojas de fora do estado do Ceará, há o recolhimento das avarias em uma vez por mês. Então, nas lojas de outros estados, por exemplo, cerca de uma vez por mês, há o recolhimento das avarias que estão na loja. Então, o conferente faz aquela triagem, guarda tudinho no canto certo, e aí existe um cronograma de uma vez por mês as avarias serem devolvidas para os nossos CDs, tá? Já para as lojas aqui do estado do Ceará, as lojas elas podem devolver as avarias nos retornos dos carros mediante cronograma. Então, aqui no estado do Ceará também há um cronograma, é um cronograma semanal, tá? Onde as lojas podem fazer as devoluções, né? Devolver os produtos avariados para o nosso CD, tá bom? Então, a diferençazinha é que nas lojas fora do estado há o recolhimento mensal e aqui nas lojas do Ceará nós temos um cronograma semanal, tá? Onde as lojas elas podem devolver as avarias, tá bom? E aí, gente, lá em cima aqui, ó, aqui no canto superior direito, do lado da setinha azul, eu trago aqui a identificação que deve ser feita, por exemplo, em um tipo de avaria. Então, vocês podem observar aqui, ó, nós temos uma caixa com uma série de produtos, e aí quem faz isso aqui é o conferente, tá? Ele emite a etiqueta e cola essa etiqueta na caixa das avarias. E aí como é que vem? Vem dizendo o tipo de avaria, então nesse caso aqui é uma avaria indenizada, onde o fornecedor externo vai indenizar a Freitas com esse produto. Nós estamos dizendo aqui a loja de origem, que nesse caso é a loja 35, em Aracaju. Nós estamos falando para onde essa mercadoria vai ser transportada, que é para o nosso CD aqui do Ceará. Nós colocamos também a numeração da nota fiscal, o volume de mercadorias que tem dentro dessa caixa, o nome do conferente e a data desse envio, tá bom? Então, existe uma etiquetazinha para identificar as avarias para serem transportadas, tá? No caso, para serem devolvidas para o nosso CD, tá bom? E aí, gente, para finalizar a nossa parte do estoque, né? Para a gente finalizar esse primeiro módulo, vamos dizer assim, falando sobre estoque, eu trago uma frase aqui de efeito para vocês. Por quê? Porque o estoque, gente, ele é primordial para a empresa, tá? Se a gente não manter um estoque organizado, um estoque bem alinhado e principalmente não movimentar esse estoque, a nossa operação de loja acaba ficando ruim, tá? Então a gente precisa ter muita atenção com relação às práticas de estoque. Então, o que que essa frase diz? Ela diz assim: o estoque é para a empresa o que o coração é para o ser humano. É essencial para manter tudo funcionando com ritmo, equilíbrio e vida. Então percebam, gente, o estoque ele é o coração da empresa. Se ele não for bem cuidado, a gente não consegue manter uma operação adequada. A gente não mantendo uma operação adequada, a gente não consegue encantar o cliente, né? Então, a gente precisa ter muita atenção com relação às práticas de estoque, tá bom? Então, finalizamos aqui o primeiro módulo, né? A partir do próximo encontro, a gente vai já falar sobre fluxo de abastecimento. Então, a gente continua aí falando sobre as demais práticas da operação de loja, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aí eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bons estudos.